Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fabrícia, sou pediatra e mãe da Sofia. Começando agora o outono e inverno, o que começa a acontecer com as crianças? Todo mundo começa a ficar doente e os hospitais ficam lotados. Eu já conversei com vocês sobre a febre, que é um dos sintomas mais frequentes. Se você ainda não viu esse vídeo, vocês podem clicar aqui na letrinha aí. Qual que é outro sintoma que é super frequente, principalmente nessa época do ano? É a bendita da tosse. Então fiquem comigo, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, eu vou explicar para vocês o que é a tosse. A tosse nada mais é do que uma defesa do nosso organismo para expelir algum agente agressor que está entrando pela via aérea. Seja ele um vírus, algum componente alérgico como pó, ácaro, alguma secreção, refluxo ou qualquer outra coisa que a gente possa inalar e acabar parando nos pulmões. Então, pensando dessa forma, a tosse também é uma coisa boa. Mais uma vez, o ruim da tosse é o incômodo que ela traz. E muitas vezes acaba tirando até o sono das crianças e dos pais também. Outro conceito errado que as pessoas têm é de que tosse é sinônimo de pneumonia. Esse diagnóstico de pneumonia vai ser dado numa porcentagem muito pequena das crianças que se apresentam com tosse. E por isso, não é em toda tosse que a criança tiver que você deve sair correndo para o pronto-socorro. Mais uma vez, a gente tem que observar os sinais de gravidade que podem estar junto com essa tosse. Então, se a criança estiver ficando roxinha, ou tiver com falta de ar, ou tiver muito amuadinha, muito largada na cama, aí sim você tem que levar a criança para o pronto-socorro. Agora, se a criança está com tosse, mesmo que seja uma tosse forte, que não deixa ela dormir, mas ela está lá ativa, brincando, correu o dia inteiro, não necessariamente você tem que ir correndo para o pronto-socorro. Na grande maioria dos casos, essa tosse é causada por um resfriado. E mesmo num resfriado simples, a tosse pode durar até 10, 14 dias. Ou seja, uma tosse que a gente considera até um período prolongado. E eu recebo muito pai no pronto-socorro falando: já fazem 5 dias que ele tá com tosse e essa tosse não melhora, sendo que ainda tá nessa evolução normal do resfriado. E mesmo depois que esse resfriado melhorou e que a criança já conseguiu eliminar todo o vírus do resfriado do corpo, essa tosse ainda pode persistir por mais alguns dias num quadro pós-resfriado. Pensando dessa forma, a tosse de um simples resfriado pode durar até 3 semanas, o que para muitos cuidadores pode ser um tempo muito prolongado. Só que a definição de uma tosse crônica é uma tosse que dura mais do que 8 semanas, da mesma tosse. E aí sim teria que partir para uma investigação mais aprofundada para algum outro diagnóstico de outra doença. A criança que ainda não vai para a escola e que não tem contato com outras crianças pode pegar uma média de 6 a 8 resfriados por ano. E quando a criança começa a ir para a escola, se expor mais, ter contato com outras crianças, ou então até mesmo uma criança que não vai para a escola, mas que tem um irmão mais velho que vá, elas passam a ter de 12 até 20 resfriados por ano. Se for pensar, é de 1 a 2 resfriados por mês. E aí, pensando que o período de tosse de cada resfriado pode durar até 3 semanas, dá aquela impressão de que a criança nunca melhora. Passa o ano inteiro resfriada, com secreção no nariz e tossindo. E isso acontece porque no comecinho da vida, a criança ainda está desenvolvendo seu sistema imunológico. Ou seja, ela não tem muita defesa para se defender contra os agentes agressores. Isso em média até uns 3 a 4 anos, que é quando a criança desenvolve melhor o sistema imunológico e passa a ter uma defesa semelhante ao de adulto, voltando a ter cerca de 6 a 8 resfriados por ano. Tudo bem, então. Eu aceito que a criança vai ter vários resfriados por ano, vai viver com tosse, mas então eu quero um xarope para melhorar essa tosse. E geralmente, quando os pais vão no pronto-socorro, eles querem um xarope milagroso que faça a tosse melhorar da noite para o dia. E obviamente que esse remédio mágico não existe, até porque se ele existisse, o pronto-socorro ia ficar vazio e o inventor desse remédio ia estar milionário. Ah, mas nem um xarope expectorante? Geralmente, o xarope expectorante não ajuda em nada, e a maioria deles é liberado só a partir dos 2 anos de idade. Ah, mas o meu filho melhorou quando tomou o xarope tal. Será que ele realmente melhorou por conta do xarope ou porque ele realmente já estava em processo de melhora e ia acabar melhorando mesmo sem a medicação? Até porque, se no próximo resfriado que ele tiver, você der o mesmo xarope, pode ser que aconteça dele nem melhorar. Então quer dizer que eu tenho que ficar olhando meu filho tossir a noite inteira sem parar e não vou fazer nada? Muito pelo contrário. Na verdade, o que vocês devem fazer sempre que a criança estiver com tosse, além da velha e boa inalação com soro fisiológico, mais eficaz do que isso,
é a lavagem nasal com soro fisiológico. E como é que vocês fazem isso? De preferência, com uma seringa de pelo menos 5 ml, vocês vão encher com soro e colocar esse soro tudo de uma vez em cada narina da criança. Igual esses vídeos que rolam por aí das mães lavando o nariz dos bebês, é exatamente dessa forma. E como dá pra ver muito bem nesses vídeos, a secreção sai super bem quando a gente faz essa lavagem. Não precisa ter medo, a criança não vai se afogar, não vai engasgar, não vai aspirar esse soro. O que vai acontecer é de conseguir limpar toda essa secreção, porque o soro vai ajudar a diluir o catarro e ainda desgrudar esse catarro para fazer com que ele saia, já que a criança pequena ainda não consegue assoar o nariz e tirar essa secreção. E é justamente essa secreção que estimula os receptores da tosse e fazem a criança tossir muito. Quando a gente deita, esse catarro fica gotejando tudo lá na parte posterior do nariz, que é onde ficam os receptores da tosse. Por isso que a tosse sempre piora à noite. Tanto é que uma das coisas que pode ajudar seu filho a dormir melhor durante a noite é fazer ele dormir numa posição mais verticalizada, mais para sentada do que deitada, porque assim vai diminuir o estímulo da tosse. Fora isso, é lavar muito o nariz antes de dormir e, se precisar, até usar aqueles aspiradores de nariz depois de colocar o soro. Além de aplicar o soro da forma correta, outra coisa importante que vai ajudar na melhora da tosse do seu filho é lavar o nariz dessa forma, só que várias vezes por dia. Ou seja, umas 8, 10 vezes no dia, para ajudar a soltar todo esse catarro. E aí, dessa forma, você não precisa mais sair correndo para cada tosse que o seu filho tiver. A evolução normal de um resfriado é que a secreção comece clarinha, aquela aguinha que escorre no nariz. Depois essa secreção começa a ficar mais espessa, mais amarelada e até esverdeada. E depois ela volta a clarear até ficar transparente de novo. Essa evolução não significa sinusite e nem infecção bacteriana que necessite de antibiótico. E para reforçar, se o seu filho estiver ficando roxinho, ou então com falta de ar, ou muito amuadinho, hipoativo, largado na cama, aí sim você deve procurar o pronto-socorro. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e me sigam nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!